Sofia Mendes tinha 29 anos e trabalhava como arquiteta em São Paulo. A sua especialização era em projetos de reconversão urbana e arquitetura sustentável, um campo que exigia precisão técnica e uma visão de futuro que poucos na sua família compreendiam ou valorizavam. O seu escritório, uma firma de médio porte chamada Urbis Vetus, estava localizado na região da Avenida Faria Lima, um centro nevrálgico do mundo corporativo da cidade. Sofia morava sozinha num apartamento alugado em Pinheiros, um bairro que equilibrava a vida residencial com uma crescente oferta de cultura e gastronomia e que ficava a uma distância calculada do apartamento dos seus pais no Morumbi. Essa distância, tanto geográfica quanto emocional, era uma ferramenta de sobrevivência que ela aprendera a manejar ao longo dos anos. A dinâmica da família Mendes era regida por um conjunto de regras não escritas, mas rigidamente aplicadas. O pai, Roberto Mendes, era um engenheiro civil de renome, sócio de uma grande construtora, um homem cuja visão de mundo era tão concreta quanto os edifícios que erguia. Para ele, o sucesso era medido em metros quadrados construídos, em contratos assinados e em prestígio social. A mãe Lúcia dedicava a sua vida à manutenção das aparências. A sua agenda era preenchida com eventos de caridade, chás com amigas da alta sociedade e a gestão meticulosa da imagem da família. No centro deste universo orbitava a irmã mais velha de Sofia, Beatriz, ou Bia, como era chamada por todos. Beatriz, com 31 anos, era a personificação das esperanças e frustrações dos pais. Na adolescência, fora uma promissora tenista juvenil, cujos troféus ainda ocupavam um lugar de destaque na sala de estar do apartamento dos pais. Roberto viajava para os seus torneios, adiava reuniões importantes e investia somas consideráveis em treinadores e equipamentos. Lúcia organizava eventos sociais em torno das vitórias de Bia, garantindo que o nome Mendes estivesse sempre associado ao sucesso. Contudo, a carreira de Bia no tênis terminou abruptamente no início da faculdade, após uma série de derrotas e uma crescente falta de disciplina. Ela abandonou o curso de Relações Públicas no terceiro semestre e desde então vivia numa espécie de limbo. Trabalhava a tempo parcial numa boutique de luxo no shopping Iguatemi, um emprego conseguido através dos contactos de Lúcia, e passava as noites com um círculo de amigos que, tal como ela, pareciam presos a um passado de glória que nunca se concretizou plenamente. Sofia, por outro lado, era a filha responsável. Sempre fora a melhor aluna, a que não causava problemas. A sua escolha pela arquitetura fora vista por Roberto como um passatempo intelectual, algo menos tangível e, portanto, menos valioso do que a engenharia. A Sofia gosta dos seus desenhos, costumava dizer ele a amigos. Um comentário que, embora não fosse malicioso na sua intenção, reduzia anos de estudo e dedicação a um mero capricho artístico. Sofia aprendera a não esperar validação. Encontrava satisfação no seu trabalho, na complexidade dos seus projetos e no respeito que conquistara no seu meio profissional. A sua melhor amiga, Clara, era também sua colega na Urbis Vetus e a única pessoa que compreendia a fundo a teia de relações da família Mendes. O ritual do almoço de domingo na casa dos pais era uma obrigação da qual Sofia não conseguia escapar. Eram eventos marcados por uma cordialidade tensa, onde as conversas giravam em torno de temas seguros, os negócios de Roberto, os eventos sociais de Lúcia e, invariavelmente, as perspectivas de Beatriz. Qualquer tentativa de Sofia de partilhar os seus próprios sucessos profissionais era recebida com um interesse polido, mas fugaz, antes que a conversa fosse redirecionada para um tópico considerado mais relevante. Num domingo específico, no final de novembro, o ar no apartamento dos Mendes estava carregado de uma excitação invulgar. Sofia chegou pontualmente às 13 horas, trazendo uma garrafa de vinho que sabia que Lúcia apreciaria. A mesa de jantar já estava posta com a melhor porcelana e cristais, um sinal de que havia uma celebração. Roberto servia um uísque a si mesmo, o seu rosto exibindo um sorriso raro e expansivo. Lúcia circulava pela sala, o seu perfume caro preenchendo o ambiente. Bia estava sentada no sofá, com uma postura de triunfo contido. Sofia, querida, que bom que chegou, disse Lúcia, beijando o rosto da filha. Temos notícias maravilhosas. Conte-lhe, Bia. Beatriz levantou o olhar, os seus olhos brilhando de uma forma que Sofia não via há anos. Fui convidada para gerir a nova galeria de arte do Ricardo Almeida, anunciou ela. Ricardo Almeida era um empresário proeminente, um velho amigo de Roberto, conhecido pelos seus investimentos em arte e imóveis de luxo. A notícia era, de facto, significativa. Seria uma posição de prestígio e responsabilidade, um salto monumental em relação ao seu trabalho na boutique. Roberto ergueu o seu copo. Um brinde à minha filha. Eu sempre soube que o teu talento para lidar com pessoas te levaria longe. Essa é a minha Bia. Lúcia estava radiante. Já estou a pensar no coquetel de inauguração. Teremos de convidar toda a gente. Será o evento do ano. Sofia ofereceu os seus parabéns, sentindo a familiar pontada de se tornar invisível. A sua própria notícia, a aprovação de um grande projeto de revitalização na região do centro da cidade, pelo qual trabalhara arduamente durante meses, pareceu subitamente pequena e irrelevante. Durante o almoço, todos os detalhes da suposta nova posição de Bia foram discutidos. A localização da galeria, os artistas que poderiam ser representados, o salário, os benefícios.
Bia respondia com uma confiança que beirava a arrogância, descrevendo planos e estratégias que pareciam ter sido tirados de um manual de negócios. Sofia ouvia em silêncio, processando a informação. Havia algo que não se encaixava. Por coincidência, na semana anterior, ela estivera numa reunião com um grupo de investidores, na qual o filho de Ricardo Almeida, um jovem arquiteto como ela, também estava presente. Conversaram brevemente sobre projetos futuros, e ele mencionara de passagem que o projeto da galeria do pai estava em pausa por tempo indeterminado, devido a problemas de licenciamento e a uma reavaliação financeira. Ele expressara a sua frustração por o projeto, no qual também estava envolvido, ter sido adiado. Sofia não tinha intenção de expor a irmã. A sua primeira reação foi de confusão. Talvez a situação tivesse mudado nos últimos dias. Talvez o filho não estivesse a par de todos os desenvolvimentos. Decidiu não dizer nada. Contudo, a meio da sobremesa, Lúcia virou-se para ela. E você, Sofia? Alguma novidade no seu escritório? Ainda a desenhar aqueles prédios ecológicos? A pergunta, feita com um tom de condescendência casual, atingiu um nervo. Sofia respirou fundo. Na verdade, sim. O meu projeto para a revitalização do Largo da Batata foi finalmente aprovado pela prefeitura. É um contrato grande para a firma e serei a arquiteta-chefe. Roberta anuiu distraidamente. Isso é bom, filha. Muito bom. E virando-se de novo para Bia, continuou. Então, sobre a inauguração, Bia, pensei que poderíamos... Foi nesse momento que Sofia cometeu o erro. Tentando conectar o seu mundo ao da irmã, de forma a talvez receber um pouco mais de atenção, ela disse: Que engraçado, Bia. Na semana passada encontrei o Paulo, o filho do Ricardo Almeida. Ele é arquiteto também. Ele comentou comigo que o projeto da galeria estava em pausa. Fico feliz que as coisas tenham sido resolvidas tão rapidamente. Ele vai ficar surpreendido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os talheres pararam a meio caminho dos pratos. Lúcia congelou, o seu sorriso polido a desvanecer-se. Roberto franziu o sobrolho, olhando de Sofia para Beatriz. O rosto de Bia, antes triunfante, transformou-se numa máscara de fúria pálida. Do que é que você está a falar? Sibilou Bia, a sua voz baixa e ameaçadora. Sofia sentiu um calafrio. Eu encontrei-o numa reunião. Ele mencionou que o projeto estava parado. Foi só um comentário. Eu não... Você está a chamar-me mentirosa? Bia levantou-se abruptamente, a sua cadeira a arrastar-se ruidosamente no chão de mármore. Você tinha de fazer isto, não tinha? Não suporta ver-me feliz por um único dia. Tinha de estragar tudo com as suas historinhas, com a sua necessidade de ser o centro das atenções. Bia, eu não tive a intenção. Começou Sofia, mas foi interrompida. Claro que teve. Sempre teve inveja de mim. Desde os tempos do tênis. Miss Perfeitinha, com as suas notas impecáveis e a sua carreira brilhante, a olhar para todos nós de cima. Beatriz, sente-se, disse Roberto. O seu tom era mais de aborrecimento do que de alarme. Não há necessidade para esta cena. Lúcia interveio, a sua voz um sussurro urgente. Meninas, por favor, os vizinhos. Sofia, peça desculpa à sua irmã. Você não devia ter dito isso. Pedir desculpa por dizer a verdade. A incredulidade na voz de Sofia era palpável. Eu não a acusei de nada. Eu só comentei algo que ouvi. Se ela está a mentir, o problema não é meu. A palavra mentir foi o gatilho final. Bia contornou a mesa com uma velocidade assustadora. Sofia recuou instintivamente, levantando-se da sua cadeira. A discussão saiu da sala de jantar e foi para a sala de estar. Você arruinou tudo, gritou Bia, empurrando Sofia com força. Sofia tropeçou para trás, batendo com as costas contra um aparador. A dor foi aguda, mas o choque foi maior. Nunca, em todas as suas discussões, Bia a tinha agredido fisicamente de forma tão aberta na frente dos pais. Bia, pare! Gritou Sofia, tentando criar distância. Roberto e Lúcia seguiram-nas para a sala, as suas reações uma mistura de inércia e pânico mal gerido. Parem com isto as duas, ordenou Roberto, mas sem se mover para intervir fisicamente. Bia não parou. O seu rosto estava vermelho, os seus olhos descontrolados. Ela agarrou o primeiro objeto que encontrou na mesa de centro, uma pesada escultura de vidro de Murano, uma peça de design que Lúcia exibia com orgulho. A escultura, com as suas pontas afiadas e base sólida, tornou-se uma arma na sua mão. O tempo pareceu abrandar. Sofia viu a intenção no rosto da irmã, o arco do seu braço a levantar a peça de vidro. Bia, não! Gritou, levantando os braços para proteger o rosto. A escultura atingiu-a na lateral do tronco, um pouco abaixo das axilas. O som foi duplo, um baque surdo do impacto contra o seu corpo e o estilhaçar agudo do vidro ao cair no chão. Uma dor lancinante e ofuscante explodiu na sua caixa torácica, roubando-lhe o ar. Sofia caiu de joelhos, incapaz de se manter de pé, o seu corpo a contrair-se em torno da dor. Cada tentativa de inspirar era uma agonia, uma facada que parecia vir de dentro para fora. Através de uma névoa de dor, ela olhou para cima. Bia estava parada, a mão ainda no ar, olhando para os cacos de vidro no chão e depois para Sofia, com uma expressão de choque momentâneo.
mas o choque foi rapidamente substituído por uma frieza defensiva. Foi você que começou, disse ela, a sua voz trêmula, mas desprovida de remorso. Meu Deus, o meu Murano! Exclamou Lúcia, a sua primeira preocupação dirigida ao objeto quebrado. Roberto finalmente moveu-se, segurando Bia pelo braço. Já chega, Beatriz, vá para o seu quarto. Sofia tentava falar, mas apenas um gemido escapava dos seus lábios. Sentia algo quente e úmido a escorrer pela sua lateral. Olhou para baixo e viu o seu vestido branco manchado de vermelho. Um dos cacos de vidro, projetado pelo impacto, tinha-lhe feito um corte profundo. A minha costela, acho que está partida, conseguiu dizer, a voz um sopro. Preciso de ir a um hospital. Roberto olhou para ela com impaciência. Não seja dramática, Sofia. Foi só um empurrão. Você tropeçou nos cacos. Limpe isso. Lúcia aproximou-se, olhando para a mancha de sangue com repulsa. Olhe a confusão que vocês fizeram. E o tapete persa vai ficar manchado para sempre. A dor era avassaladora, e a dificuldade em respirar aumentava. Com um esforço tremendo, Sofia alcançou a sua bolsa, procurando pelo telemóvel. Eu vou chamar uma ambulância. A mão de Lúcia foi mais rápida. Ela arrancou o telemóvel da mão de Sofia. De maneira nenhuma, você não vai envolver a polícia nisto. Pense no futuro da sua irmã. Um registro de agressão acabaria com todas as chances que ela tem. Sofia olhou para a mãe, incrédula. E o meu futuro? E a minha segurança? Lúcia riu, um som sem alegria. É só uma costela, se é que está mesmo partida. Ossos saram. A reputação da nossa família não. Bia está finalmente a tentar endireitar a vida. Não seja egoísta. Egoísta? Repetiu Sofia, a dor física a misturar-se com uma dor emocional ainda mais profunda. Sempre a rainha do drama, comentou Roberto, que voltara do corredor com um pano de prato. Aqui pressione isto contra o corte. Naquele momento, algo dentro de Sofia quebrou de forma definitiva. Não era um osso, mas uma ilusão. A ilusão de que, no fundo, a sua família se importava com o seu bem-estar. Eles estavam mais preocupados com um tapete manchado, com a opinião dos vizinhos e com a proteção da imagem de Bia, do que com a sua dor e o seu ferimento. Com uma determinação nascida do puro instinto de autopreservação, Sofia usou o aparador como apoio para se levantar, ignorando as ondas de tontura. Cada movimento era uma tortura, mas ela forçou-se a ficar de pé. Devolva-me o meu telemóvel, exigiu ela, a sua voz surpreendentemente firme. Não, até você se acalmar e pensar com clareza, respondeu Lúcia, guardando o aparelho no bolso do seu vestido. Tudo bem, disse Sofia, a sua voz agora vazia de emoção. Fique com ele. Ela caminhou lentamente em direção à porta, cada passo uma batalha contra a dor. Ninguém se moveu para a ajudar. Pegou nas chaves do seu carro, que estavam numa pequena bandeja no hall de entrada. Onde pensa que vai? Perguntou Roberto. Para o hospital, respondeu ela sem se virar. Isso é ridículo, disse Lúcia. Você está a fazer uma tempestade num copo de água para nos envergonhar. Sofia não respondeu. Abriu a porta e o ar úmido e quente de São Paulo atingiu-a no rosto. Ao fechar a porta atrás de si, ouviu a voz de Bia vinda da sala. Deixa-a ir. Ela volta quando o espetáculo acabar. O caminho até o carro no estacionamento do prédio pareceu durar uma eternidade. Conduzir até ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi, foi um dos atos mais difíceis da sua vida. Cada solavanco no asfalto, cada mudança de velocidade, enviava ondas de dor agonizante através do seu corpo. Ela nunca se sentira tão profundamente sozinha, como naquele momento, a afastar-se da casa onde crescera, sabendo que as pessoas lá dentro tinham deliberadamente escolhido ignorar o seu sofrimento para proteger uma mentira. No serviço de urgência, a sua aparência pálida, a respiração superficial e a mancha de sangue na roupa garantiram-lhe um atendimento rápido. O diagnóstico veio após radiografias e um exame cuidadoso. Uma costela fraturada e outra fissurada, com uma contusão pulmonar significativa. O corte na sua lateral, embora não profundo ao ponto de atingir órgãos, requereu vários pontos. O médico de serviço, um homem de meia idade, com um olhar cansado mas gentil, perguntou como o ferimento ocorrera. Eu caí, mentiu Sofia por instinto. O médico olhou para os seus exames e depois para ela. A natureza da fratura não é consistente com uma queda simples. Parece mais um trauma por impacto direto. Sofia, sou obrigado a perguntar, você está segura? As lágrimas que ela segurara desde o apartamento dos pais começaram a rolar silenciosamente. Ela abanou a cabeça, incapaz de falar. Uma enfermeira chamada Mônica percebeu a situação e, com um gesto discreto, entregou-lhe um copo de água e um cartão. Este é o contato do núcleo de apoio à mulher do hospital, disse ela em voz baixa. A violência não acontece só entre casais. Às vezes, acontece dentro da nossa própria casa. Você não precisa de decidir nada agora, mas saiba que tem opções. Após ser medicada para a dor e receber os pontos, Sofia usou o telefone do hospital para ligar a Clara. A amiga chegou em menos de 30 minutos. O seu rosto uma mistura de fúria e preocupação. Meu Deus, Sofia, o que aconteceu? Perguntou Clara, ajudando-a a entrar no carro com um cuidado infinito. No caminho para o apartamento de Clara, no Itaim Bibi, Sofia contou toda a história, a sua voz monótona e desprovida de emoção, como se estivesse a relatar um evento que acontecera a outra pessoa.
Quando terminou, Clara estava a segurar o volante com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Eles são monstros, disse Clara. A sua irmã é perigosa e os seus pais são cúmplices. Você não pode voltar para lá, nunca mais. Eles são a minha família, sussurrou Sofia, as palavras a soarem ocas até para si mesma. Família não parte as tuas costelas e depois te acusa de seres dramática, retorcou Clara. Você fica comigo pelo tempo que for preciso. Fim de discussão. Nos dias seguintes, o telemóvel de Clara, que Sofia passara a usar temporariamente, recebeu uma enxurrada de mensagens dos pais de Sofia. Nenhuma delas perguntava sobre a sua saúde ou oferecia um pedido de desculpas. Eram mensagens de acusação e manipulação. De Lúcia, a sua ausência está a causar um grande constrangimento. Tive de cancelar um jantar com os Almeida. Espero que esteja satisfeita com o caos que criou. De Roberto, esta sua atitude é infantil e irresponsável. Problemas de família resolvem-se em família, não com esse tipo de abandono. De Beatriz, apenas uma mensagem curta e ameaçadora. Se você contar a alguém o que aconteceu, vai arrepender-se. Bela irmã você é. Sofia mostrou as mensagens a Clara, que respondeu com uma série de impropérios. Pedro, um engenheiro de estruturas com quem Sofia colaborava frequentemente em projetos e com quem desenvolvera uma amizade próxima, apareceu no apartamento de Clara naquela noite com comida e uma expressão de preocupação genuína. Ao ouvir a história, a sua reação foi calma, mas firme. Sofia, isto é um crime, disse ele. O que a sua irmã fez chama-se lesão corporal grave. O que os seus pais fizeram chama-se omissão de socorro. Você precisa de fazer um boletim de ocorrência. Eu sei, disse ela, mas é tão complicado? Não é, disse Pedro gentilmente. Se eu te tivesse feito isto, você hesitaria em ir à polícia? Por que é diferente quando é a tua irmã? A pergunta atingiu-a em cheio. A resposta era óbvia. A lealdade familiar fora-lhe tão profundamente inculcada que a protegia mesmo, à custa da sua própria segurança. Na manhã seguinte, com a ajuda de Clara, Sofia comprou um novo telemóvel e um novo número. Ligou para o seu chefe na Urbis Vetus e pediu uma licença médica de 2 semanas, citando um acidente doméstico grave. O seu chefe foi compreensivo e não fez perguntas indiscretas, oferecendo todo o apoio necessário. O contraste entre a reação profissional e a familiar era gritante. Com a distância física e o apoio incondicional dos amigos, Sofia começou a ver os padrões da sua vida familiar, com uma clareza dolorosa. A agressividade de Bia sempre fora desculpada, as suas falhas minimizadas, os seus sentimentos priorizados. Os sucessos de Sofia eram diminuídos para não ofuscar a irmã. Os pais, na sua ânsia de manter uma fachada de perfeição, tinham sacrificado o bem-estar de uma filha em prol da imagem da outra. O mais perturbador era a constatação de que ela própria tinha normalizado este tratamento. Aceitara-o como o jeito que a nossa família é, sem nunca questionar a sua toxicidade. Uma noite, sem conseguir dormir por causa da dor na costela, ela recebeu uma mensagem inesperada no seu novo número, através de uma rede social. Era da sua tia Helena, a irmã mais nova de Lúcia. As duas irmãs não se falavam há mais de uma década. A família sempre se referira a Helena como a problemática, a ovelha negra. Sofia, querida, soube do que aconteceu através de uma prima, dizia a mensagem. Estou tão preocupada, a história repete-se. Por favor, liga-me quando puderes. Intrigada e desesperada por uma perspectiva que não fosse a sua ou a dos seus amigos, Sofia ligou. A voz de Helena era calorosa e calma. Combinaram encontrar-se num café em Campinas, onde Helena vivia, a meio caminho de São Paulo. Helena era uma versão mais suave e menos rígida de Lúcia. Os seus olhos não tinham a dureza que a vida social impusera à irmã. Eu e a tua mãe não nos falamos há 15 anos, contou Helena enquanto mexia o seu café. Sabes por quê? Porque eu finalmente enfrentei a tua avó, que era exatamente como a Lúcia é hoje. Controladora, manipuladora, mestre em criar um filho de ouro e um bode expiatório. Sofia sentiu um arrepio de reconhecimento. Quem era quem? Perguntou. A tua mãe era a filha de ouro, disse Helena com um sorriso triste. A princesa. E eu era a problemática, a que questionava, a que não se encaixava no molde. Parece-te familiar? Era como olhar para um mapa da sua própria vida, desenhado uma geração antes. Como é que saíste disso? Perguntou Sofia. Com muita dor e muita terapia, admitiu Helena. Tive de cortar relações por um tempo para me poder curar. Tive de aprender que família não é suposto doer tanto. Amor de verdade não te pede para te anulares ou para aceitares abuso em nome da lealdade. A conversa com a tia Helena foi um ponto de viragem. Deu a Sofia a validação histórica de que precisava. O problema não era ela, era um padrão disfuncional que se perpetuava através das gerações. Ao regressar a São Paulo, Sofia marcou uma consulta com uma advogada recomendada por um contacto de Helena, a doutora Iris Nogueira, especialista em direito de família e violência doméstica. No seu escritório austero, Sofia relatou os acontecimentos em detalhe. Pelo que me descreve, disse a doutora Nogueira, após ouvir atentamente, temos um caso claro para a aplicação da Lei Maria da Penha.
Embora seja mais conhecida por proteger mulheres contra parceiros, a lei abrange qualquer tipo de violência doméstica e familiar, baseada no gênero, incluindo a que ocorre entre irmãs, a agressão com um objeto, as ameaças subsequentes e o padrão de abuso psicológico que descreve fortalecem o seu caso. Podemos pedir medidas protetivas de urgência, que impediriam a sua irmã e os seus pais de se aproximarem ou contactarem consigo, e iniciar um processo criminal por lesão corporal. A ideia de tomar medidas legais contra a própria família ainda era assustadora, mas a conversa com Jardane, a advogada, deu-lhe uma sensação de poder que nunca tivera antes, pela primeira vez. Ela não estava a reagir, mas a agir. Nas semanas seguintes, Sofia mergulhou num processo de cura e de preparação. Começou a fazer terapia com uma psicóloga indicada pela tia Helena, a doutora Malice. As sessões eram difíceis, forçando-a a confrontar memórias e sentimentos que mantivera enterrados durante anos. Com a orientação da doutora Alice, começou a documentar tudo, recuperou diários antigos da adolescência, guardou capturas de ecrã das mensagens ameaçadoras e escreveu um relato detalhado de todos os incidentes de abuso verbal e psicológico de que se conseguia lembrar. O padrão que emergiu era inegável e assustador. O passo final foi dado numa tarde fria de janeiro. Acompanhada por Clara, Sofia foi a uma delegacia de defesa da mulher e registrou um boletim de ocorrência detalhado. Descreveu a agressão, a omissão de socorro dos pais e as ameaças. Entregou cópias do seu relatório médico e das mensagens. A escrivã que a atendeu foi profissional e empática. Você fez a coisa certa, disse-lhe. Ninguém tem o direito de fazer isto consigo. Ao sair da delegacia, Sofia sentiu um peso a ser levantado dos seus ombros, mas também um profundo sentimento de perda. Sabia que aquele ato formalizava a ruptura. A família que ela conhecia, com todos os seus defeitos, deixara de existir para ela naquele momento. A reação da família foi imediata e violenta. A notificação judicial das medidas protetivas chegou ao apartamento dos Mendes como uma bomba. Roberto ligou para o antigo número de Sofia, deixando mensagens furiosas na caixa postal. Quando não obteve resposta, ligou para Clara, para o escritório da Urbis Vetus, para quem quer que pudesse ter contato com Sofia. As suas mensagens eram uma mistura de ameaças veladas e acusações de traição. Você está a destruir esta família, depois de tudo o que fizemos por si. Ingrata! Vamos contratar os melhores advogados. Você vai arrepender-se disto. Lúcia adotou uma tática diferente. Enviou e-mails longos e emotivos, apelando ao bom senso de Sofia, falando do seu coração de mãe partido, descrevendo como Bia estava destroçada e deprimida por causa da atitude drástica de Sofia. Em nenhum momento houve um reconhecimento da violência ou um pedido de desculpas. A narrativa era sempre a mesma. Sofia era a agressora, a causadora da discórdia. O processo legal arrastou-se por meses. Um lento desenrolar de burocracia, audiências e avaliações psicológicas. A família Mendes contratou um escritório de advocacia caro e influente, cuja estratégia era pintar Sofia como uma pessoa instável, vingativa e mentalmente desequilibrada. Tentaram usar a sua terapia contra ela, alegando que ela estava a ser influenciada pela psicóloga. Foi um período excruciante. Sofia teve de reviver o trauma várias vezes, em depoimentos e avaliações, mas, ao contrário do passado, ela não estava sozinha. Clara e Pedro eram a sua rocha, acompanhando-a a cada audiência. A tia Helena oferecia apoio e perspectiva por telefone. O seu pequeno círculo de amigos formou uma rede de segurança que a amparou nos piores momentos. O seu trabalho tornou-se o seu santuário, um lugar onde a sua competência e valor eram inquestionáveis. Ela mergulhou nos seus projetos com uma concentração feroz, e os resultados foram notáveis. Foi promovida a coordenadora de projetos, com a sua própria equipa. 6 meses após o incidente, o caso chegou a uma conclusão. O juiz, com base nas provas irrefutáveis, o relatório médico, as testemunhas do hospital, as mensagens ameaçadoras e a avaliação psicológica que considerou Bia como tendo dificuldades significativas no controle da raiva, manteve as medidas protetivas por 1 ano e sentenciou Beatriz a cumprir serviço comunitário e a frequentar um programa obrigatório de gestão da raiva e terapia. Não houve pena de prisão, o que era esperado para uma ré primária, mas foi uma vitória inequívoca para Sofia. A justiça reconhecera a sua verdade. Na noite em que a sentença foi proferida, não houve uma grande celebração. Sofia, Clara e Pedro jantaram tranquilamente no apartamento de Sofia, o mesmo que ela alugara para se afastar da família e que agora se tornara o seu porto seguro. Ela pintara as paredes, comprara móveis que refletiam o seu gosto e não o de Lúcia, e enchera as prateleiras com livros e objetos que lhe traziam alegria. Sofia nunca mais falou com os pais ou com a irmã. Através da tia Helena, soube que eles contavam a amigos e parentes a sua versão distorcida dos factos, pintando-se como vítimas de uma filha problemática. A dor da perda da sua família de origem nunca desapareceu completamente, mas transformou-se numa cicatriz, um lembrete da sua própria força e resiliência. Numa noite de terça-feira, quase 1 ano após o ataque, Sofia estava no seu escritório em casa, a finalizar os detalhes de um novo projeto.
A janela estava aberta e os sons da cidade de São Paulo entravam, não como um ruído opressivo, mas como uma pulsação de vida. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Pedro. A pensar em ti. Queres pedir comida japonesa? Sofia sorriu. Um sorriso genuíno e sereno. Ela olhou para as luzes da cidade, a estenderem-se até ao horizonte. A sua costela sarara, mais forte no ponto da fratura. A sua vida também. Ela não vencera a sua família. Ela sobrevivera a ela. E no silêncio pacífico do seu próprio espaço, construído pela sua própria resiliência, ela encontrou algo muito mais valioso do que a aprovação que um dia procurara tão desesperadamente. Encontrou a si mesma. E isso era suficiente.